Vamos retornar então ao capítulo 1 de Romanos e vamos ler desde o verso 18 até o final. Versos 18 a 32. Vamos fazer essa leitura com muita atenção, então destacaremos alguns aspectos aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos ou traidores, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar. Amado Pai Celestial, apresentamos Tua palavra lida nesse momento e mais uma vez confessamos juntos e suplicamos. Confessamos que somos tão inadequados e que carecemos da iluminação e da interpretação do Espírito Santo sobre aquilo que Ele mesmo escreveu através de Paulo. Por isso te pedimos que nos supra, Senhor, com o equipamento espiritual que carecemos para compreendermos a Tua palavra. Assim te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, essa é uma sessão muito impressionante. Primeiro porque esse termo, a ira de Deus, primeira frase desse verso 18, é um termo que precisamos destacar e ponderar à luz de tudo que já lemos nessa sessão até o final do capítulo 1. Vamos pensar um pouco sobre ela. Em séculos passados, recentes,
viveu um servo do Senhor chamado Richard Niebuhr. O sobrenome é alemão. E ele pronunciou uma frase, eu vou citá-la aqui, que é considerada até hoje a condenação clássica do que é chamado de o liberalismo. Vamos explicar um pouquinho sobre isso. O que isso tem a ver com a ira de Deus? Porque esse movimento chamado liberalismo evangélico, ele iniciou, na verdade, no final do século XIX e permeou o século XX e até hoje está aí em muitos, na maioria, inclusive, dos seminários chamados evangélicos e na boca de um número imenso também dos chamados líderes espirituais. O que é o liberalismo evangélico? Em primeiro lugar, esse movimento, que também é conhecido por alta crítica, ele diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Porque isso é tão terrível. São tentáculos do inimigo para destruir o testemunho do Senhor, em especial através da sua palavra. Então, o que significa isso? Essa frase, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Significa, então, que nós precisamos usar a nossa razão, ou a nossa crítica, para nós distinguirmos e definirmos o que na Bíblia é inspirado e o que na Bíblia não é inspirado. Ou digamos, o que na Bíblia é palavra de Deus e o que na Bíblia é palavra de homem. Irmãos, esse é o primeiro tentáculo desse movimento chamado de alta crítica, por isso recebeu esse nome também, alta crítica. Ou seja, vamos julgar o texto bíblico para nós separarmos, e aí é um termo que eles usam também, veja isso, a casca do grão. Assim como se faz quando você debulha um cereal qualquer. Você não come a palha, né? Você come o grão do trigo. A palha você usa para outra coisa, um adubo, seja o que for, não é? Então, eles dizem, a Bíblia é a mesma coisa. Na Bíblia tem casca e tem grão. E precisamos, então, julgar o que é casca e o que é grão. Bem, o que as Escrituras declaram sobre si mesmas? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim, toda a Escritura é inspirada. O termo literal é soprada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se nós temos essa abordagem da palavra de Deus, nós perdemos todo o valor dela. Nós nos tornaríamos juízes da Bíblia. Isso significa que agora a Bíblia não pode ser mais o nosso juiz. Porque se eu disser, esse texto aqui não é inspirado, não, isso aqui não tem nada a ver com hoje. Isso aqui é o contexto daquela época. Isso aqui se aplica só àquele tempo. Ou quem sabe, definitivamente, não, isso aqui é coisa humana, não é inspirado. Então a Bíblia deixou de me julgar. Julgar o meu coração, julgar as profundezas dos meus pensamentos, julgar as minhas motivações. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e é eficaz. E ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. E diz lá, ela penetra até o ponto de separar a alma do espírito. Olha o nível em que ela vai. Nível em que nenhuma filosofia, nenhuma ciência pode atingir. Lá nas profundezas do íntimo de cada homem. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Discernir, o termo lá literal, é julgar. Por isso estou citando esse versículo. Então a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela é apta para julgar-nos. No sentido de separar, isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso é da carne, isso é do espírito. Isso é terreno, isso é celestial. Esses 3 níveis. Então ela tem o poder de fazer isso, se nós nos apegamos a ela como palavra do Deus vivo. Agora, se achamos que aqui tem palavras de homens que então não são adequadas para esse tempo, então nós vamos jogar muitas folhas da Bíblia fora, talvez livros inteiros. E é o que eles têm feito. Então,
Só para você entender um pouco do que significa esse movimento que surgiu no final do século XIX, aliás, na Alemanha mesmo, chamado alta crítica, ou liberalismo evangélico. Hoje, meus irmãos, a maioria dos seminários, chamados cristãos, tem esse pensamento. Você pode acreditar nisso? Por isso, meus irmãos, o Espírito Santo não pode colocar o seu selo em vasos que têm esse entendimento. Porque eles estão violentando, eles estão vilipendiando, ultrajando esse livro, a palavra de Deus. E que bênção para nós o Senhor ter nos dado absoluta convicção de que não é assim. Que a Bíblia é palavra verbalmente inspirada por Deus. E meus irmãos, parece hoje simples para nós termos esse livro na nossa mão, não é? Irmãos, ele está encharcado com sangue de mártires e de santos e de profetas que viveram antes de nós. Eles são mencionados lá no livro de Apocalipse, com aquele aleluia, que se refere à vinda do Senhor, aquela última trombeta de Apocalipse, capítulo 11. É dito assim: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Há um aleluia ali naquele contexto que diz assim: chegou o momento de então o Senhor vindicar o sangue dos santos, profetas e mártires, que por causa do que João fala no início desse livro, Apocalipse, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor, ele estava exilado na ilha de Patmos. Então, meus irmãos, nós estamos deitados em um berço banhado de sangue de mártires, santos e profetas, que creram que a Bíblia é a palavra de Deus e a anunciaram fielmente até a morte. Aliás, em Apocalipse mesmo que está escrito assim: eles, pois, o venceram, se referindo ao inimigo de Deus, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram as suas próprias vidas. Irmãos, que o Senhor conceda a nós esse mesmo apego à palavra de Deus. Guardá-la em nossos corações como sendo o que ela é. E alguém já disse, se não me engano foi Spurgeon, grande pregador, ele dizia assim, ele viveu um tempo em que a apologética era muito forte, a defesa da fé, como é chamado. Né? Bom, em si mesmo não há nada de errado com a apologética, mas olha o que ele disse. Ele disse assim: a palavra de Deus não é como um ratinho, um hamster, que você põe na gaiola e tem que cuidar bem dele, que ele é muito frágilzinho. Se ficar sem comida 2 dias, acho que ele morre. Mas ele diz, a palavra de Deus é como um leão. Basta que você abra a jaula e ele vai cuidar de si mesmo. E não é isso que ela é? A palavra de Deus. Ele diz assim em Isaías: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá aquilo para o que ela foi designada. É maravilhoso. Então, falamos tudo isso pelo seguinte. Vamos lá para a frase desse irmão, que tem a ver com a questão ira de Deus, que precisamos compreender tão bem, porque é um dos atributos maravilhosos do caráter santo do nosso Deus. É sua ira, porque sua ira não é raiva, porque sua ira não é rancor, porque sua ira não é amargura, sua ira não é ressentimento, é uma ira santa. E não é contra o homem, mas é contra a impiedade e perversão dos homens. Você viu a diferença? Por que não é contra o homem? Porque Deus amou a humanidade, mundo naquele versículo, tem essa conotação. Deus amou a humanidade de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida que Ele tem, Zoé, a vida eterna, a essência da vida. Então é claro que Deus não odeia o homem, Ele ama o homem. Mas a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens. Que tipo de homens? Que detêm a verdade pela injustiça. É o que nós vemos aí. Mas antes de seguirmos com esse texto, vamos à frase desse irmão.
Considerada, então, a condenação desse pensamento liberal, que eu já citei aqui algumas nuances dele. Olha o que ele disse. Que no pensamento liberal, a pregação desse evangelho que não é evangelho, então, ele colocou assim: um Deus sem ira trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento, mediante as ministrações de um Cristo sem cruz. Acho que você tem que pensar nessa frase pelo menos por 24 horas, para você assimilar. Vou repeti-la aqui. O que é pregado por essa teologia liberal? De novo, um Deus sem ira, ou seja, ele é um Papai Noel do céu. Um Deus que não tem ira, que não vai julgar nada. Aliás, ele ama o homem, seu amor vai prevalecer. É isso que eles dizem. Um Deus sem ira. Ele então traz homens sem pecado, porque pecado é uma palavra que foi abolida por eles. Não tem nada de pecado. Tem conflitos íntimos, dificuldades de cada um, depende muito aí de como foi criado, do contexto em que ele está, né? Distorções até, quem sabe, aqui ou ali, de certos tipos de personalidade, mas pecado foi abolido da pregação do Evangelho. Porque é uma coisa dura dizer que o homem nasceu em pecado, que tudo nele é pecado por natureza, que o único prazer que ele tem é pecar por natureza. Mas é assim ou não é, meus irmãos? Será que a nossa vida disse o contrário? Antes de nós crermos no Senhor? O que nós tínhamos prazer? O que nós buscávamos? O que nós queríamos? Não é? Bom, então um Deus sem ira, trazendo homens sem pecado, para um reino sem julgamento. E como que isso pôde acontecer? Porque isso é contrário a todo o ensino da palavra de Deus. Então ele completa a frase assim: mediante as ministrações de um Cristo, um tipo de Cristo, sem cruz. As ministrações de um Cristo sem cruz. Ou seja, vamos lá para essa última frase aí. Um Cristo sem cruz não é o Cristo da Bíblia. Porque um Cristo sem cruz é apenas um mestre. Nosso Cristo é o Cristo da cruz. Paulo disse assim: eu decidi nada saber entre vós senão Jesus Cristo e este crucificado. Porque se esse grão de Cristo, mesmo que sendo quem ele é, o mestre de Deus, o Filho de Deus, a sabedoria encarnada, do que valeria para nós isso, se ele não morresse? Nada. Nós estaríamos condenados. Por isso, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, o único, o unigênito, o santo de Deus. Isso é o que ele é. Mas se morrer, produz muito fruto. Porque, nós vamos chegar ainda em Romanos 3, na sua morte, na sua carne, ele julga, ele absorve sobre ele aquilo que a Bíblia chama de pecado, no singular. Ou seja, aquilo que nos alienava de Deus. Aliás, Romanos trata muito desse assunto, pecado, tanto no singular primeiro, como sendo uma árvore que produz frutos, que são chamados de pecados. Todos os pecados são frutos de uma árvore, que se chama pecado. Então, Salmo 51 vai dizer: eu nasci em pecado, e em pecado fui concebido. Davi está dizendo, tudo que eu sei fazer por mim mesmo é pecar. Então, Cristo sem cruz. Não é o Cristo da Bíblia, não é o Cristo de Deus. Então, de novo, o sacrifício de Cristo é excluído, expiação, isso não é necessário. O que o homem precisa é apenas de um modelo inspirativo. Então, Cristo é visto como modelo inspirativo. Vamos fazer tudo o que nós pudermos para nós andarmos segundo ele andou. Meus irmãos, é o mesmo que pedir para um gato latir. Não está na natureza dele, nós não podemos andar como ele andou. Só uma maneira de nós andarmos como ele andou, qual é? Ele em nós. Espírito Santo habitando em nós. Não vivo eu, mas Cristo vive a sua vida em mim. Quanto mais isso for verdadeiro em nós, e de novo, é processual, passa pelo que nós já falamos aqui, esse de glória em glória, santificação, mais de Cristo sendo formado em nós.
então nós viveremos como ele viveu, processualmente, progressivamente. Então, graças a Deus por essa frase aí tão preciosa, que até hoje, como disse, é considerada a condenação clássica desse liberalismo teológico. Sim, o nosso Cristo é o Cristo da cruz. O nosso evangelho é o evangelho do Cristo crucificado. E lembre-se que a cruz tem dois lados. Eu não estou dizendo que é o evangelho do Cristo morto, não. Estou dizendo que é o evangelho do Cristo crucificado. E a cruz, você sabe, em basicamente todos os textos que ela é citada, ela tem como que um lado sombrio e um lado luminoso. O lado sombrio é aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado por nós. E assim ele foi julgado na cruz, não é? Por outro lado, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E por isso nós andamos em novidade de vida. Porque pela sua ressurreição, ele repartiu a sua vida santa conosco. Agora ele pôde fazer isso, antes ele não podia. Por que ele não podia? Porque nós estávamos em pecado. Então ele teria que julgar o pecado, que é uma realidade espiritual, é uma entidade espiritual. Ele é chamado na Bíblia de um senhor, porque é dito que nós éramos escravos do pecado. Então é uma figura muito pessoal. Está dizendo, ele estava aí montado aqui no nosso ombro e ele dava as ordens e nós obedecíamos, não é? Mas agora esse senhor que estava nos nossos ombros, ele foi julgado definitivamente na morte do Senhor na cruz do Calvário. Aquele Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Olha a profundidade dessa frase, irmão. E olha, quando ele foi feito pecado na cruz, ele não se tornou pecador. Cuidado com as palavras. Mesmo na cruz, e teria que ser assim, do contrário nós nem teríamos salvação. Ele continuou sendo quem ele era. Quem ele era? O Santo Cordeiro de Deus. Como João disse, né? Que tira o pecado do mundo. Então a figura é a seguinte, ele usou isso para Nicodemos. João 3. Assim como Moisés levantou naquela haste de bronze, uma serpente de bronze no deserto. Todo que olhava para ela, picado pela serpente abrasadora, ou seja, venenosa, ele tinha o veneno no seu corpo. Se ele ficasse olhando para a picada e dizendo, agora é questão de horas, eu vou morrer, ele ia morrer mesmo. Mas qual foi a ordem de Deus? Não é, olhe para a sua ferida, você está envenenado, você vai morrer, você foi picado. Qual era a ordem? Todo aquele que olhar para a serpente de bronze, viverá. Não é maravilhoso, irmão? O Senhor usou essa figura. E dizendo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Forte texto. Porque está dizendo, está comparando o Cordeiro de Deus com a serpente. Você diz, mas como isso? Ele nunca foi uma serpente, ele é o Cordeiro. Então vamos extrapolar a figura e tentar explicá-la. Na cruz, esse santo Cordeiro de Deus, ele foi como que coberto com a pele de uma serpente. Por isso ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Então essa névoa, essa alienação, pecado é alienação, separação. E por isso todos os frutos de uma vida alienada de Deus, separada. Então quando o nosso Senhor Jesus na cruz, ele foi coberto com essa entidade espiritual. Não é? O pecado é físico, irmão? Em primeiro plano, é físico? Não, é uma entidade espiritual, é uma realidade espiritual. Realidade que nos escravizava, certo? Ou porque é espiritual deixa de ser realidade? Aliás, as realidades espirituais são muito maiores do que as realidades naturais. Muito maiores, não é? Só são intangíveis, mas são muito maiores do que as naturais. Ou não é assim? Então, essa realidade espiritual chamada pecado, ela foi julgada, posta, como uma pele de serpente sobre o Cordeiro de Deus. Então ele não se tornou pecador na cruz. É o Santo de Deus. Mas o que aconteceu ali? Deus o Pai, o Deus Santo. Seu Filho é um com ele. Pai, Filho e Espírito Santo. Naquele momento, para de novo usar uma figura, o Pai eterno, que sempre manteve comunhão ininterrupta com o seu Filho unigênito. Agora o Pai tem como que virar o seu rosto. Por quê? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Então agora, na pessoa do seu filho, o pecado está sendo
julgado. Por isso aquele clamor na cruz. Qual foi o clamor na cruz do Salmo 22? Deus meu, por que me abandonaste? Meus irmãos, por isso horas antes ele suou gotas de sangue no Getsemane. Porque o Filho de Deus, agora encarnado, não sabe o que é separação. Nunca soube. Quando é que ele foi separado de Deus? Nunca. Por toda a eternidade ele é um com seu Pai. Todo o seu prazer é ver o rosto do seu Pai. E todo o prazer do seu Pai é ver o rosto do seu Filho. Assim a Trindade vive, digamos assim. O Deus triuno, incriado. Assim ele vive. Mas agora chegou o momento em que o Filho Eterno assumiu a humanidade, a encarnação, com a finalidade de ser o Cordeiro de Deus, para tirar a alienação do mundo, o pecado do mundo. Então agora chegou a hora que ele vai conhecer algo que ele nunca conheceu. Viveu 33 anos na terra em plena comunhão, sempre vendo a face do seu Pai. E o seu Pai é surdo. Mas agora chegou o momento da separação. Por quê? Ele tinha algum pecado para separá-lo? Ele tinha alguma injustiça? Algum dolo achou-se na sua boca? Lembra-se da escritura de Pedro? Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando injustiçado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando em si mesmo, sobre o madeiro, os nossos, não os dele, ele não tem, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Bendito seja o Senhor. Irmãos, esse é o drama da redenção. Então o que isso custou para o Filho de Deus? Ser alienado. Então, esse é o Cristo de Deus e esse é o nosso Cristo. Então, a ira de Deus se revela do céu. Esse cálice da ira de Deus, ele foi sorvido até a última gota pelo nosso Senhor na cruz do Calvário. Lembra que quando Pedro saca aquela espada no jardim para buscar defender o Senhor e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote? Você lembra que o Senhor disse para Pedro? Embainha a tua espada. Não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu. Que cálice era esse? A cruz. O que significa esse cálice? Porque ele era tão amargo para o Senhor. Porque significava perda da comunhão, alienação. E por isso, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele, que sempre viu a face do Pai, perderia de vista a face do seu Pai, naquele momento. Nós que nunca havíamos visto a face do Pai, poderíamos agora, por causa da sua morte e ter julgado o pecado, poderíamos ver a face que nunca antes tínhamos visto, a face do Pai. Por isso Romanos 8 vai dizer, então agora mora no nosso espírito, o Espírito Santo, e por ele nós clamamos, Abba, Pai, que literalmente significa, meu Paizinho. Palavras que só podiam ser ditas pelo Senhor Jesus e por ninguém mais. Ele não é Pai de todos os homens, ele é Criador de todos os homens, e todos estavam perdidos, todos estavam órfãos. Mas agora, por causa do que ele fez, nós temos Abba. Então a ira de Deus, voltando ao texto, se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí, nós já lemos o texto, até o verso 20, 18 a 20, é mencionado aqui o que podemos chamar, para efeito didático, de revelação natural. Ele conclui o verso
20, com essa frase: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Todos os homens, onde quer que eles vivam, em qualquer tempo que tenham vivido. Por que eles são indesculpáveis? Vamos lá no verso 20. Porque os atributos de Deus, que Ele é Deus, que Ele é Criador, que Ele é perfeito. Meus irmãos, 500 anos antes do verbo logos se fazer carne, a palavra que o João usa para ele é logos, não é? O logos se fez carne e habitou entre nós. 500 anos antes, essa palavra já estava no caldeirão dos filósofos. Essa palavra não foi usada pela primeira vez por João. Acho que te ajuda a pensar nisso. Acho muito interessante, muito bonito. O primeiro a usá-lo foi um filósofo de Éfeso, chamado Heráclito. Ele foi o primeiro que usou a palavra logos. Sabem em que sentido? 500 anos antes do Senhor, 6º século antes de Cristo. Ele usou em que sentido? Ele pensou assim: toda a harmonia dessa criação maravilhosa não poderia ser um acaso. Tem que haver, as ideias dele, uma mente que ordenasse todo esse universo para ser como é. Por que um planeta não colide com outro planeta? Por que tudo se mantém assim? Por que tem estações do ano? Por que tem dia e noite? Por que a Terra tem que ser inclinada naquela direção? Por que ela gira dessa forma? Não é? Isso em pensamentos posteriores, né? Ficou tão claro. Por que toda essa harmonia, essa beleza? Então ele disse, há uma mente por trás disso. Escute bem, até aí. Isso aqui não é revelação do Evangelho, é só uma revelação natural. Uma conclusão óbvia, não é? Então ele chamou essa mente de Logos. Então para ele o Logos era o princípio que governava a harmonia de tudo que foi criado. E ele chamou isso de Logos. E assim também Platão usou essa palavra, Aristóteles usou, outros filósofos posteriores. Aí então se torna mais lindo o fato de o Espírito Santo levantar o apóstolo João. Agora nós estamos no final do 1º século, então são quase 700 anos depois. E aí ele vai dizer assim, no princípio, quando não havia nada criado, no princípio era o Logos. Aí podemos pensar lá no Logos impessoal, no Logos que é só um poder, que está por trás de tudo, que dá harmonia, né? Mas então João vai dizer, no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. Com Deus. Então ele deu identidade para o Logos. E mais, e o Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então o Logos é o Criador pessoal de todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E João continua ainda além, ele vai dizer, e a vida, Logos da vida, e a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. E ele não terminou ainda. Ele vai dizer, e o Logos se fez carne. E essa é a maior maravilha. Porque ele é o Logos de Deus. Se fez carne e morou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. João está dizendo, não tem ninguém como ele. E nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Então, meus irmãos, nós temos a revelação evangélica, a revelação salvadora de quem é o Logos, quem é a palavra. Mas o mundo tem a revelação natural. Verso 20 aí. Os atributos invisíveis de Deus, até a sua própria divindade. Olha bem para esse versículo. Se reconhecem claramente pelas coisas que foram criadas. E tais homens, por isso, são indesculpáveis. Então, quando nós chegarmos lá em Apocalipse 20, naquele dia, destinado àqueles que não pertencem ao Senhor, não para nós, chamado o juízo do grande trono branco. Você se lembra? Apocalipse 20? É dito assim, olha, abriram-se livros, no plural, e foram julgados um a um. Não é um juízo em massa, não é um juízo em multidão. Agora é a hora da massa dos perdidos. Então, todos vocês vão para o inferno. Foram julgados um por um,
segundo as suas obras. Sabe como isso chama? O Senhor julgando a todos os homens segundo a medida da revelação dele que tiveram, dos seus atributos, da sua divindade, através das coisas que foram criadas e dando um destino a eles. Agora não se atreva a me perguntar qual é o destino. Porque eu acho que há, como disse Blaise Pascal, há muito mais coisas entre a terra e o céu que supõe a nossa vã filosofia. Já diria o Blaise Pascal. Então, o Senhor fará um juízo adequado. Ou você acha que não? Absolutamente justo e perfeito. Sobre cada um a um, segundo as suas obras. Qual foi a resposta que deram à revelação natural de Deus que tiveram através da criação? Então, esse versículo 20 é muito importante. Para que nós não pensemos, né? 2 compartimentos, o céu e o inferno. Vamos ser mais cuidadosos. Mais cuidadosos. Não estou falando de purgatório aqui também não. Mas mais cuidadosos. Porque nós vamos ser surpreendidos quando virmos o nosso Senhor exercendo seu juízo perfeito sobre cada homem que pisou nessa terra. Porque está registrado nos livros, como é dito em Apocalipse 20. Não é lindo, irmão? Mas sabe para nós o que diz? Para nós é outra história, é outra esfera. Nós somos redimidos. É dito assim em Malaquias, olha. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. E o Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele. Para os que temem o Senhor e se lembram do seu nome. Estes serão para mim um particular tesouro naquele dia que eu prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então vereis uma vez mais a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Também com relação às nossas vidas, há registros de cada um dos assuntos nos anais celestiais. Sim, há. Agora, sabe o que é lindo nisso? É que, sem dúvida, irmãos, há coisas que nós não gostaríamos que estivesse registrada lá. Não é? Porque foram ofensivas ao Senhor. Mas fez parte da nossa história. Mas como comentávamos ontem, pense comigo. Hebreus capítulo 11 fala sobre os chamados heróis da fé, aquelas testemunhas do Senhor. Não é assim? Começa desde Abel e segue uma lista imensa. Basicamente todos eles, na vida de todos eles, você vai encontrar registros negativos, não em Hebreus 11, lá nos textos onde eles são citados, no Velho Testamento. O Abraão foi dissimulado, não é? Com relação à sua mulher, dizendo que era sua parente. O Moisés ofendeu o Senhor, ferindo a rocha 2 vezes, não entrou na terra da promessa, e por aí nós vamos. Davi, não é assim? Sansão, que também é citado lá. E entre as testemunhas, heróis da fé. Aí a pergunta aqui para os irmãos. Por que na vida de nenhum deles está registrado nenhum dos seus erros? Só está registrado o que eles fizeram que foi satisfatório ao Senhor. Você não acha isso maravilhoso, irmão? Há um salmo que diz assim, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele conhece as nossas debilidades. Então, meus irmãos, se nós, convencidos pelo Espírito Santo, nós então fomos e temos ido diante do Senhor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque tudo aquilo que ofendeu, desagradou o Senhor, em termos da imensidão da obra de Cristo, já foi perdoado por Ele na cruz do Calvário. Preste atenção no que eu estou dizendo, irmão. Agora, seja sério com o Senhor. Até os erros que você ainda não cometeu, o Senhor já pagou por eles na cruz do Calvário. Isso não é o problema, essa não é a questão. A questão é que, se sabendo disso,
Então nós vamos viver no pecado para, quem sabe, a graça ser mais abundante para nós. Como Paulo argumenta em Romanos 6. Ele fala, mas como? Como nós viveremos no pecado se nós para ele já morremos? Mas que precioso é nós sabermos, meus irmãos, que esse precioso sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, ele sim, apaga todas as nossas transgressões. Hebreus capítulo 8. De modo nenhum eu me lembrarei das suas iniquidades para sempre. Quem que disse isso? O nosso Senhor. Nosso Senhor tem perda de memória? Não. Por que ele não se lembrará das nossas iniquidades? Porque o precioso sangue do Senhor Jesus foi aspergido e purificou e purificará todas as nossas iniquidades. Mas ele manterá nos seus registros celestiais tudo aquilo que foi agradável ao seu coração. Desde as pequeninas coisas, desde o cuidado de uma mãezinha com seu único filho na sua casa que ninguém vê, a não ser seu marido, se ela tiver marido, né? Cuidando do seu filhinho para Deus, e o Senhor fazendo os seus registros, para naquele dia ela ouvir do Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, tão pouco, né? Um filhinho, uma filhinha, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A vida cristã não é um ministério de grandes coisas. A vida cristã é um ministério de pequenas coisas. Tão pequenas que quando nosso Senhor tomou a toalha, a bacia, a água e lavou os pés dos seus discípulos, aquilo foi insuportável para eles. Porque afinal de contas é o nosso rabi, nosso mestre. E nesse momento Pedro já tinha dito, nós sabemos quem você é. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro também já tinha dito, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido, conhecido que tu és o Santo de Deus. Agora eles estão vendo o Santo de Deus ajoelhado, nos pés fedorentos deles, sujos, lavando, um a um. Aquilo foi tão insuportável para Pedro que ele diz, nunca me lavarás os pés. Quanta justiça própria, né? O Senhor disse, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Porque eu sou esse. Então você quer partilhar do meu ministério? Então, deixa eu te lavar. Porque se eu não te lavar, você não terá parte comigo, no meu serviço. Meus amados irmãos, que coisa mais preciosa nós sabemos disso. Isso é o mais profundo incentivo para que nós vivamos vidas agradáveis ao nosso Senhor. Não fique aí ocupado com seus erros e as suas fraquezas, não. Não fique aí ocupado com os pecados de amanhã que você ainda vai cometer, não. Ocupe seu coração com satisfazer o coração do Senhor Jesus. Porque seu precioso sangue já nos purificou de todos os nossos pecados. Então, essa é a revelação evangélica, como nós falamos. Isso é nosso. Mas todos os homens criados que tiveram, e todos tiveram, a revelação natural dos atributos de Deus e até da sua própria divindade. Porque claramente elas se reconhecem, como está aí no versículo, pelas coisas que foram criadas. E por isso os homens são indesculpáveis. Então esse é o primeiro ponto importante aqui. Vamos seguir um pouquinho. São indesculpáveis por quê então? 21. Porque tiveram conhecimento de Deus. Um conhecimento através das coisas que foram criadas. Claro, uma luz natural, uma revelação natural. Mas, apesar disso, de terem tido essa revelação natural, não o glorificaram como Deus. E nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios e obscureceu-se-lhes o coração insensato. Porque os caminhos do homem, de cada homem, parece direito aos seus próprios olhos. Esse é o motivo.
inculcando-se ou tendo-se por sábios, colocando na cabeça deles que eles são sábios, que eles entendem de tudo, que eles compreendem o motivo da vida, o propósito da vida, eles tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, adorando, então, e servindo a criatura ao invés do Criador. Aí, muito claro, né? Agora, um destaque importante aqui. Se você faz a leitura cautelosa da Bíblia, isso não passa despercebido. Por isso você precisa fazer a leitura meditativa da Bíblia. Nós falávamos aqui, você sabe que tem um programa para você ler a Bíblia, se não me engano são 3 vezes ou 4 vezes durante 2 anos, né? Aquele esqueminha. Aí você tem tantos capítulos para ler por dia. Acho que a maioria aqui conhece isso, né? Não é verdade? É bom que você faça isso, para você ter uma ideia da Bíblia toda, ler cursivamente, né? Mas, irmão, não confunda isso com a meditação bíblica, porque isso não é meditação. Então separe um outro tempo, além desse, para a sua leitura e conhecer a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, para você ter uma leitura meditativa. Sabe o que é isso? Às vezes você lê um versículo e você fica meia hora, 1 hora com aquele versículo. Porque o espírito de sabedoria e de revelação está abrindo as Escrituras para você. Quando nós estudamos Efésios no ano passado, nós dissemos assim, buscando explicar isso aqui. A primeira oração de Paulo na Epístola aos Efésios é por revelação. Deus os conceda no seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Primeira oração. A outra oração está no capítulo 3. Não é por revelação mais. Ele ora por assimilação. Então ele vai dizer, para que possamos compreender, assimilação, compreender, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer, que não é um conhecimento intelectual. Envolve muito mais do que conhecimento intelectual. Essa palavra conhecer na Bíblia, conhecimento experimental. Para que possais conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, está vendo que não é apenas intelectual? Excede o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então aqui ele ora por assimilação. Presta atenção, por favor. O que é que há entre revelação e assimilação? Uma única coisa: meditação. Se nós não meditarmos naquilo que até mesmo tem sido revelado para nós, olha, irmãos, nós podemos ter dias aqui, se o Senhor usar de misericórdia conosco, em que nós possamos ter revelação de muita coisa que nós ainda não conhecíamos, não sabíamos. E isso chama revelação. O Senhor está abrindo as Escrituras para nós. Aí eu te pergunto, porque você viu então algo que não tinha visto, significa que você avançou espiritualmente? Não significa. Não significa. Apenas seus olhos foram abertos para aquilo. Mas como que você vai assimilar aquilo que te foi revelado? Se você meditar aos pés do Senhor. Com aquela oração primeira de Efésios. Senhor, concede-me espírito de sabedoria e de revelação. Revelar. Tirar o véu. Para que nós possamos ver como o Senhor vê. Quem faz essa obra de revelação? Espírito Santo. Ele é o Espírito de revelação. Então, meus irmãos, entre a revelação e assimilar aquilo que nos tem sido revelado, de tal forma que eu possa dizer, eu realmente ganhei isso de Cristo. É verdade em mim, é realidade em mim. Mas olha, tem outro lado. Se isso acontecer, que eu disse, assimilarmos e ganharmos essa realidade em nós, sabe o que acontece mais? Cristo está ganhando algo em nós, de nós. Então isso é assimilação. Nós ganhamos mais de Cristo. E, consequentemente, é uma consequência óbvia, Ele ganha mais de nós. Então, entre os dois, meditação. Vou citar um exemplo só. Paulo escreveu aquela carta linda para Timóteo, 2, aliás, né? E em uma delas ele vai dizer assim, pondera o que eu acabo de dizer. Pondera. O que é ponderar? Meditar, considerar. Pondera o que eu acabo de dizer. E o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Não é um equilíbrio maravilhoso? Será que nós achamos que então as verdades do Senhor serão assim embutidas no nosso coração de um modo miraculoso? Se você está esperando por isso, irmão, pode esperar sentado.
nós precisamos ponderar aquilo que o Senhor, pela graça, porque isso aqui não podemos produzir, revelação não podemos produzir, é obra do Espírito Santo, mas Ele faz, porque Ele é fiel, Ele foi enviado para isso. Ele tem feito conosco. Mas para que nós possamos assimilar, nós vamos ir para o nosso quarto fechado. Entra no teu quarto e fecha a porta. E orarás ao teu Pai que te vê em secreto. Para que então possamos assimilar aquilo que nos está sendo revelado. E nós vamos ganhar mais de Cristo. Mas o outro lado também é tão sublime, não é? Ele estará ganhando mais de nós. Sabe por quê, meus amados irmãos? Escute isso também. O nosso progresso espiritual não é medido pelo quanto recebemos. É medido pelo quanto renunciamos. Nós podemos receber e temos recebido muito da parte do Senhor. Mas aquilo que temos recebido tem sido realmente assimilado por nós. Sabe qual vai ser o resultado? De que isso é verdade? Renúncia. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vou repetir aquilo que eu disse. A medida do nosso progresso espiritual, ou o nosso progresso espiritual é medido não pelo quanto recebemos, mas pelo quanto renunciamos. Porque quando renunciamos, é prova de que nós recebemos algo. Mas nós podemos receber algo e não fazer as renúncias envolvidas. Renúncia de quê? Renúncia de tempo, renúncia de prazeres, para que você possa administrar prioridades na sua vida. Como que você vai administrar prioridades sem nenhuma renúncia? Esqueça, irmão. Impossível. Não é? Então precisamos retornar a esses princípios das Escrituras para podermos avançar. O mesmo Paulo que escreveu Romanos vai dizer assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à sujeição, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Quando ele diz esmurro o meu corpo, ele diz assim, olha, o sono não vai me dominar, a fome não vai me dominar. O que a gente ouve de relatos de esposas, de encontros de mulheres, sabe o que é? Quando meu marido chega para o intervalo do almoço, se o almoço não estiver pronto, ele ruge como um leão. O almoço tem que estar pronto na hora, porque aquele estômago é dominante, né? Isso não é um corpo subjugado. Nosso corpo, segundo a Bíblia, ele é um excelente servo, se ele for mantido no seu lugar. Mas escute aqui, ele é o pior patrão, porque ele é cheio de concupiscências. Então Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e eu sujeito à escravidão. É um grande exercício, irmãos. Por isso o jejum é tão importante. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Isso vale para tudo mais. E quanto a apetites sexuais, hein? Como é que você lida com isso? Você é dominado por eles? Faça a pergunta para você mesmo, diante do Senhor. Uma excelente pergunta de ser feita. Porque isso mostra a que você está sujeito. Ou você administra isso no Senhor. E se administra no Senhor, é isso que vai te dar prazer. Se você administra segundo os seus apetites, você vai ficar numa busca eterna de prazer. Sem poder tocar nele. Então, esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Por que estamos falando sobre isso? Verso 24, acompanhe por favor na sua Bíblia. Verso 24, verso 26, veja aí, e verso 28. Qual é a expressão comum nesses três? Deus os entregou. 3 vezes. Vamos colocar assim, o que é que Deus precisaria fazer para que o homem experimentasse o juízo pelos seus próprios pecados, o julgamento pelos seus próprios pecados? Então falo isso com toda reverência, meus irmãos. Estritamente falando, Deus não precisava fazer nada. Era só entregar os homens às suas próprias concupiscências. E eles iam experimentar o inferno por si mesmos.
Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque eles estariam dando toda a vazão aos seus apetites sensuais e carnais. Então eles viveriam no inferno. Ou será que viveriam no céu? Não é? E sabe a que esses apetites levam? Olha, irmãos, olha a história da humanidade. Levam à voracidade, uns em direção aos outros. Sabe por que nós ainda existimos como civilização? É difícil usar essa palavra, né? Civilização é difícil. Porque só há uma civilização segundo Deus. Sabe qual é? A única civilização é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como eles vivem. Isso é civilização. E todos aqueles que vieram a participar do modo de vida do Deus triuno. Essa é a civilização de Deus, ou seja, é a igreja. O resto, meus irmãos, é a barbárie. Então, se a humanidade fosse entregue aos seus próprios apetites, nenhum de nós estaria aqui. Porque os homens já teriam se devorado. Vivos. Canibais. Não é assim? É assim. Por que isso não aconteceu? Porque Deus interveio, restringindo a maldade do homem. Então, estamos reforçando esse termo Deus entregou. Verso 24, olha lá. Por isso o quê? Porque eles se inculcaram por sábios e se tornaram loucos. Verso 22. Porque, verso 21, eles não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe deram graças, se tornaram vazios nos seus próprios raciocínios. No 23, eles mudaram a glória desse Deus único, incorruptível, na semelhança de imagem de homens corruptíveis, e também de aves, de quadrúpedes, de répteis. Olha aí a história passada, que coisa mais maluca. Cada um dos juízos de Deus sobre o Egito, sobre aquelas pragas, significou o juízo de um Deus, com letra minúscula, que os egípcios adoravam. Quando o Senhor julgou o Nilo e as águas tornaram em sangue, eles adoravam o Nilo era uma divindade para eles. Quando o Senhor julgou com aquelas pragas, aqueles besouros, eles adoravam um Deus lá, que tinha a forma de um besouro. Todos eles tinham nomes. O gafanhoto, a mesma coisa. Os piolhos, as pragas na lavoura, porque eles também adoravam. Então, cada juízo, cada praga tinha a ver com um Deus que eles adoravam. Mudaram a glória do Deus incorruptível. Em semelhança de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou. Digamos assim, ele não fez nada. Ele só entregou. Ele só tirou sua presença. Ele só excluiu a capacidade, ínfima que fosse, deles responderem à revelação natural. Porque, digamos, ele se afastou. E esse é o mais terrível juízo. Meus irmãos, isso tem muito valor mesmo para nós cristãos. Se o Senhor afastar de nós a sua presença, nós somos capazes de qualquer coisa. A nossa salvaguarda é uma só: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Deus entregou tais homens, olha aí, a imundícia, pelas concupiscências, de onde mesmo, irmão? De onde procede? Dos seus próprios corações. Marcos capítulo 7. De dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, os furtos, os adultérios, a feitiçaria, etc., a glutonaria. Ele vai terminar a lista com 2 elementos. Ele diz a soberba e a loucura. É o último item da lista. A loucura não vem de fora, a loucura vem de dentro. Os entregou às concupiscências dos seus próprios corações para desonrarem os seus corpos entre si. Irmãos, não há como fugir dessa descrição. Não há como fugir. O que ele está dizendo é o que ele disse. Relacionamentos contrários à natureza como Deus a estabeleceu. Pois, verso 25, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Segunda vez agora no verso 26. Deus, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Porque até suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza, e semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vamos falar um pouco sobre essa última frase. Qual é a punição do seu erro? Como é que você imagina isso? Vou compartilhar meu entendimento com você, julgue você, o que eu vou dizer aqui. Primeiro, em Gênesis 1 diz assim, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Nenhum anjo foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Nenhum. Em outras palavras, por causa disso mesmo, nenhum anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem ninguém é habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo apenas habita na igreja, em homens e mulheres redimidos pelo Senhor Jesus. Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, ou seja, ele colocou como que um compartimento, um equipamento espiritual, psíquico, inclusive, intelectual, emocional, físico, inclusive, nesse vaso, sendo como nós somos, para que ele mesmo, pelo Espírito, pudesse morar em nós. Fomos criados para isso. Então, sem isso, nossa vida é vã, sem significado, sem propósito, né? Entendendo isso, irmãos, o que significa, então, imagem e semelhança, vamos para mais um passo. Em Colossenses 1 é dito que o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível. Conclusão. Quando Deus criou o homem, pergunte-se, por que nós temos esse formato? Por que nós somos assim? Por que não poderíamos ter 4 braços? Quem sabe até ajudaria alguns a trabalhar mais rápido, não é? E também 4 pernas, talvez. Por que ele nos criou com essa forma? Não é? Quando o verbo se fez carne, ele se encarnou em que forma? Ele podia ter se encarnado em carne de outro ser animal, teoricamente. Mas ele se encarnou como homem, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quem é a imagem do Deus invisível? O nosso Senhor Jesus. Então, o primeiro raciocínio para você, parece muito filosófico, né? Eu estou colocando só para você meditar mesmo. Nós temos essa forma que nós temos, porque nós somos criados de acordo com um estereótipo, um molde, o nosso Senhor Jesus. Ou seja, Deus tinha o homem, assim como ele é, em toda a sua estrutura, espiritual, emocional, intelectual e física. Ele tinha o homem em seu coração desde a eternidade. Então ele criou o homem à sua imagem, e a sua imagem é o seu filho, nunca perca isso de vista, é o seu logos. Mais uma coisa para você imaginar aí, meditar. Deus gera uma imagem de si, e essa imagem é o seu logos, é o seu filho, já falamos. Deus gera uma imagem de si que é perfeitamente igual a si. Nós temos uma imagem de nós que não é exatamente igual a nós. Nós sempre pensamos ou muito de nós ou pouco de nós. Nunca temos uma imagem exata de quem nós somos. Mas é dito que o Filho de Deus é o unigênito, gerado de Deus. E é claro que isso não é gerado no tempo, não é? Ele é o Filho eterno. Então, alguns irmãos escrevendo sobre isso nos ajudam. Eles falam sobre geração eterna. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não é? Aplico esse texto até a geração eterna, embora eu acho que ele se refere a gerado em ressurreição. Mas tudo bem. De qualquer maneira, Deus tem uma imagem. Qual é a imagem que os anjos adoram? Se Deus é invisível e os anjos são seres criados, então como eles podem adorar o invisível? Seria impossível. Por isso nosso Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível. O Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, eles se expressam em Cristo, na pessoa do Logos, por isso ele é chamado Logos. Logos significa expressão. Está claro isso até aqui, irmãos? Então o homem é criado à imagem de Deus, à imagem do Logos. Certo. Agora vamos voltar para Gênesis. Me acompanha aí. É dito assim. Deus criou então o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher
os criou. Agora ele põe no plural. E aí diz assim, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Vamos extrapolar um pouquinho isso aí. Está muito claro nesse versículo que a imagem de Deus ela está refletida em seres que foram criados para serem complementaridade entre si. Então a plenitude dessa imagem de Deus, que é a glória de Deus, ela está expressa no relacionamento homem e mulher. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Isso é tão lindo que Paulo vai trazer esse fato lá em Efésios 5, dizendo assim, mostrando o relacionamento marido e mulher, você conhece muito bem o texto, e dizendo que grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não é? É isso que dá valor e beleza ao casamento, ao relacionamento conjugal em Cristo. Então, conclusão. Quando esse relacionamento é afetado, na linguagem de Romanos, que você leu aí, o que acontece, não é? Então, a imagem e a glória de Deus estão blasfemadas. E o resultado, a punição que eles recebem em si mesmos por esse erro, é que então eles se tornaram insensíveis a qualquer aspecto da revelação de Deus a eles. Meus irmãos, é muito sério. Hoje, na Terra, para usar outra figura, nós temos como que uma boca de blasfêmia da nossa geração, abertas contra o trono de Deus, e dizendo assim, por que esses conceitos de relacionamentos têm que ser assim? Quem nos disse que tem que ser assim? A Bíblia. Nós queremos ter os nossos próprios moldes, nosso próprio entendimento sobre o que é o que. E assim queremos viver. Se tu existes, se referindo a Deus, nós sabemos que tu não tens nada a ver conosco. Vivemos a nossa vida, a nossa maneira, com a nossa verdade. Quando o movimento, já citei aqui, o liberalismo evangélico iniciou, os servos fiéis do Senhor chamaram esse movimento de pós-cristão, porque eles estavam ultrajando a palavra de Deus, certo? Pós-cristão, ou pós-moderno, pós-modernismo, certo? É o nome mais usado, pós-modernismo. Nossos dias não são dias mais de pós-modernismo. Nossos dias são dias de pós-verdade. Você entende o que isso significa? Significa que então, segundo o pensamento que rege a humanidade hoje, não há verdade absoluta. Não há nem mesmo absolutos. Onde estão os absolutos? O que é absoluto? Tudo é relativo. Então cada ser humano deve encontrar a sua própria verdade. A verdade sobre si mesmo, quem ele é. Não, quem sabe eu nasci assim, mas na verdade eu não sou isso. Né? Pós-verdade. Então eu vou viver de acordo com aquilo que nos meus instintos eu sei que é a verdade sobre mim mesmo. Compreendeu, irmão? Então eles recebem em si mesmos a punição sobre o seu erro. Porque eles, concluindo, eles deliberadamente colocaram, deliberadamente, não é ignorantemente não, deliberadamente colocaram Deus para fora. Então diz, Deus os entregou a paixões infames para desonrarem-se entre si, recebendo então a justa punição sobre o seu erro. E aí sim, ele vai descrever as características dessa punição, porque se tornaram tão insensíveis, tão obnubilados, obtusos, incapazes de tocar qualquer coisa que se refira à realidade, à verdade. Então qual a consequência? Vamos ler para terminar e fazemos essa conclusão para esse período da manhã. O último Deus entregou, o primeiro está no 24, o segundo no verso 26, o terceiro no verso 28. Deus os entregou. Note essa expressão, irmão. Por haverem feito o que mesmo?
desprezado o conhecimento de Deus. Deixe-me trazer para você uma outra tradução possível dessa frase aí, segundo o texto original. Eles, por haverem, ou eles não acharam bom ter Deus em seu conhecimento. Foi o que dissemos agora há pouco, né? Eles deliberadamente disseram, se é o caso de você existir, fique de fora e nos deixe viver a nossa vida. Não acharam bom ter Deus em seu conhecimento. Então o que o Senhor vai fazer? Meus irmãos, há uma, dentre muitas, características magníficas sobre o caráter do nosso Deus. Sabe qual é? Que Ele, sendo o soberano, todo-poderoso, Ele é gentil. Ele não é invasivo. Qual é a grande diferença entre o mundo e Cristo? É que o mundo é invasivo. O mundo é sedutor. O mundo quer nos chupar como uma laranja e depois jogar o bagaço no lixo. O mundo é sedutor, mas Cristo é amável. Ele nos atrai com laços de amor, mesmo em caminhos, algumas vezes, extraviados. Ele continua nos chamando e dizendo, você é meu e eu sou teu. Esse é o nosso Deus. Mas o mundo é voraz, devorador, predador. Aliás, irmão, pense comigo. Traga isso para o nosso relacionamento humano para você compreender melhor. Sedução e amabilidade. Foi as palavras que usamos, né? O mundo é sedutor. Cristo é amável. Pense numa pessoa sedutora. Como essa pessoa é? O que ela quer? O que ela busca? E está aí mais um assunto para nós examinarmos diante do Senhor. Será que essa característica de sermos sedutores está em nós, em nossos relacionamentos? Pense, irmão, por favor. Nós estamos falando aqui entre homens. Eu tenho visto irmãos em Cristo que têm características sedutoras. E eles fazem questão de expô-las. Expô-las para as irmãs. Expô-las no convívio da igreja. Se mostrarem sedutores, se mostrarem atraentes. E boa parte deles é casado. Pense sobre isso, irmão. Porque isso não é do Senhor. O sedutor é voraz. O sedutor é predador. O sedutor quer obter aquilo que não lhe pertence. O sedutor quer chamar a atenção para si mesmo. Como eu sou belo, como eu sou atraente, como eu sou desejável. Foi assim que o inimigo de Deus usou aquele fruto para chamar a atenção da mulher. Desejável, desejável. Mas Cristo é amável. Ele não é voraz. Ele não é devorador. Ele não é predador. Ele é conquistador. Mostrando-se a si mesmo, sua amabilidade, sua gentileza, seu carinho, sua devoção, abaixando-se para lavar nossos pés empoeirados. Ainda hoje, o sumo sacerdote no trono, esse que orou em João 17, ele ainda toma, espiritualmente falando, ele ainda tem a água, a bacia e a toalha, espiritualmente falando. E ele ainda se coloca aqui, no meio de nós, para lavar os nossos pés. Porque o trono, o poder com o qual ele foi investido, depois da sua ressurreição, o varão aprovado por Deus, que Deus o glorificou, o trono não alterou o caráter dele. O trono, meus irmãos, o poder altera o caráter de qualquer homem. Olha os tiranos do nosso século aí. Aliás, cada dia aumenta um tirano a mais, né? O poder altera o caráter do homem. Mas quando o nosso Senhor Jesus foi colocado no trono, o poder que lhe foi conferido não mudou o seu caráter. Ele continua sendo o servo dos servos. Aquele ainda que se apresenta a nós e diz, eu quero lavar os teus pés. Se tivesse mudado o caráter dele, ele ia dizer, eu já fiz o meu papel. Eu sou o varão aprovado por Deus. Agora que venham todos e me sirvam.
não é? Ele diz, quem quiser ser o maior entre vós, esse será o vosso servo. Ele é o maior entre nós. Por isso ele continua sendo o nosso servo. E ele continuará nos servindo por toda a eternidade. Toda a eternidade. Nos estará dando mais, como já falamos aqui em outra sessão, mais do que ele é, mais do seu conhecimento, mais do seu amor, mais da sua revelação, mais da sua glória. E nós estaremos sendo servidos por ele. Por toda a eternidade. Porque ele é o Senhor dos senhores e o servo dos servos, ao mesmo tempo. Graças a Deus. Então, vamos lá para terminarmos. Desprezaram o conhecimento de Deus, não acharam bom ter Deus no seu conhecimento. Por isso, então, Deus os entregou a uma disposição mental, reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. E agora nós vamos ter uma lista de 22 aspectos. 22 aspectos. Vamos lê-los de novo para terminar. Cheios. Não é só uma injustiça aqui e outra ali, não. É cheios. De toda. Não é de uma aqui e outra lá, né? Toda injustiça. Malícia. Então, concebendo o que é mal em todo tempo. E um motivo central, irmão, aí. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, então quem está no absoluto centro do seu coração tem um nome. Ego. Eu. Tenho ficado tão impressionado com isso, irmão. Porque eu sou de uma geração passada, quando as coisas não eram tão evidentes assim. Nós viajamos muito pela Carvalho Pinto e Ayrton Senna, para ir ao aeroporto de Guarulhos. Tem um outdoor ali de propaganda de um cursinho pré-vestibular. Coisa tão antiga, né? Mas essa propaganda, nunca vi nada igual. Que não tem nada a ver com o cursinho em si. Tem a ver com a filosofia dessa era. A propaganda é assim, curso tal, lá, pré-vestibular. E o slogan desse cursinho é assim, mais de você em você mesmo. Ouviu isso? Porque, irmãos, esse é o espírito dessa era. Tenho ouvido aquilo ali com muita tristeza. Dos dois lados, ou maridos, irmãos em Cristo, que militaram na fé há alguns anos, um bom número de anos, cuja esposa acordou pela manhã, mais de 20 anos de casados, militando na casa de Deus. Ela acordou pela manhã e disse assim para o seu marido, eu preciso ser feliz. Eu quero o divórcio. Com 2 filhos. Depois de militar mais de 20 anos. Na casa de Deus. O que isso significa, irmão? Eu quero ser feliz. Eu quero o divórcio. Significa que o eu está entronizado. Se você de alguma maneira é um obstáculo para a minha felicidade, eu ponho você para fora. Porque a ênfase é a minha felicidade. Mas, irmãos, esse caminho é tão maligno que, da maneira como fomos moldados pelo Senhor, sabe qual é a nossa felicidade? Em primeiro lugar, é estarmos realmente em uma vida unida com o nosso Senhor Jesus. Isso é o princípio e o fundamento de tudo. Mas tem algo mais aqui, prático. É servirmos a outros. Por isso o Senhor lavou os pés dos seus discípulos. Então, se o nosso relacionamento tem sido conflituoso, digamos assim, que nós encaremos que o primeiro problema se chama meu eu, não é o outro. Para que o Senhor possa encontrar caminho dentro de nós. Porque o nosso ego, por natureza, ele está entronizado. Por isso o Senhor falou, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz, aprenda isso e siga-me. Porque se você fizer isso, você vai achar a vida. Não foi o que ele nos ensinou? Então as pessoas que dizem eu quero ser feliz, elas estão perdendo a vida. Porque onde será que elas vão encontrar a felicidade? Hein? Me diga. Onde? Muito mais esses que são cristãos. Onde eles vão achar felicidade? Num outro relacionamento? É assim? Aí está a felicidade? Ah, irmãos, a grama do vizinho sempre vai parecer mais verde. Mas ela também está cheia de ervas daninhas.
Então, malícia, avareza. Avareza. Vamos fazer perguntas, irmãos. O que significa avareza? Avareza significa, eu não estou contente. Preciso de mais, tenho que adquirir mais, tenho que ser mais, tenho que possuir mais, tenho que guardar mais, tenho que entesourar mais. Avareza. Provérbios compara a avareza a sanguessuga, que sempre diz, dá, 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 dá. Quero, quero, quero. Avareza. Vamos orar ao Senhor sobre isso, irmão. Esse apóstolo que escreveu essa carta diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter abundância quando tenho, sem me corromper com ela, e sei ter escassez, sem murmurar. Sei ser louvado, sem me ensoberbecer, e sei ser humilhado, sem me deprimir. Tudo posso, em união com aquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Posso ser humilhado, não tem problema. Não vou me deprimir. Posso ser honrado, não tem problema. Não vou me ensoberbecer. Porque eu sei que eu de mim mesmo nada sou. Paulo mesmo escreveu isso. Sei ter abundância e não vou me considerar autossuficiente. E sei ter escassez e não vou murmurar. Porque tudo posso em união com aquele que me fortalece. Sabe uma coisa que meu irmão disse ontem à noite que eu achei muito interessante? Simples, mas tão interessante. As coisas simples são as mais interessantes. Ele disse assim, se houvesse uma possibilidade de acontecer o seguinte, você aqui, entre os irmãos aqui de Santo Antônio do Monte, você será o mais rico, certo? Financeiramente falando. Só que ninguém vai saber disso. Você não ia gostar, não. Porque as pessoas adquirem coisas para ostentar para outros. Olha como eu vivo, olha o carro que eu tenho, olha o apartamento que eu moro, olha a coisa que eu faço, olha o lazer que eu tenho, olha as viagens que eu faço, olha as fotos, olha o Instagram, olha as minhas imagens, olha o que eu como. Não é? Mundo de ostentação. Avareza. Precisamos orar sobre isso. Ou será que achamos que não há tentáculos disso que estão aí borbulhando, tentando capturar o nosso coração? Estão sim. Maldade. Próximo item. Possuídos de inveja. Ah, inveja. Inveja. Por que eu não tenho aquilo? O que eu tenho que fazer para conquistar aquilo? Eu não vou conseguir ser feliz sem aquilo que ele tem, que ela tem. Inveja. Homicídio. Olha o resultado da inveja. Contenda. Dolo. Engano. Malignidade. Sendo difamadores, caluniadores. Vamos interpretar essas duas palavrinhas aqui? Nós queremos, de forma também bem simples, nós queremos que a imagem dos outros decaia, para que a nossa seja mais evidente. Isso aqui é difamar, caluniar. Nós queremos que a nossa estrela brilhe mais, ou que a do outro brilhe menos, para que a nossa brilhe mais. Aborrecidos de Deus, insolentes ou irreverentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Olha que característica é essa. Porque pais representam o governo de Deus na terra. Então, ser desobediente aos pais é desonrar e contestar o governo de Deus. Insensatos, pérfidos ou traidores, não confiáveis, sem afeição natural, nem natural, que dirá espiritual, e sem misericórdia. Ora, conhecem eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Assim concluímos, amados irmãos, com essa nota tão contundente, esse capítulo 1, mas estou certo que o Senhor, na sua graça, tem
falado aos nossos corações e que precisamos levar diante dele essas questões, mesmo para nós mesmos, para que sejamos libertos, curados, para que o Senhor vá lá no fundo do nosso coração e encontre caminho para formar esse caráter tão diferente de tudo que lemos aqui, não é? Humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, paciente, benigno, perdoador, compassivo. Quantas características maravilhosas que o nosso Senhor tem para ser desenvolvidas dentro de nós, né? Então, o Senhor nos ajude nisso. Vamos orar e vamos então para o período do almoço daqui a pouco. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos porque somos tão reconhecidos que o Senhor colocou suas mãos em um barro deformado, que éramos nós. Colocou mãos tão firmes, Senhor, tão seguras, tão fiéis, e tem moldado as nossas vidas com tanta paciência, se inclinando para nos dar de comer. Te agradecemos por isso, Senhor. Imensa é a tua misericórdia, tua paciência e tua longanimidade para conosco. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor, por favor, não retires a tua mão de nós. Mesmo que aqui ou ali, Senhor, nos aborreçamos, esperneemos, não nos permita adquirir uma contenda com o Senhor, uma rivalidade com a tua mente, com os teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ser dóceis e maleáveis para que o Senhor prossiga fazendo essa obra de glória eterna no nosso coração. Passarão céus, passarão terra, passarão tudo o que temos, que até mesmo são bênçãos que o Senhor nos tem dado. Mas o Senhor, tua palavra, teu Espírito e teu trabalho em nós não passarão. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ser vasos de honra nas tuas mãos, santificados e úteis a ti como nosso possuidor, preparados para toda boa obra. Louvado seja o teu nome. Guarda-nos ainda nesse dia de comunhão, abençoa as nossas conversas, nossos relacionamentos, alimenta-nos ainda mais, Senhor, em nosso convívio. Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.